Delegado Arnaldo, então cai por terra esse discurso de que houve um retrocesso, porque num linguajar tosco se falou que a aduana foi do inferno ao céu, do céu ao inferno, em razão dessa falta de estrutura de servidores, que meio que se voltou, não a estaca zero, mas àquela situação aquela situação anterior que nós tínhamos. Isso não é verdade, não procede, porque o senhor tem outros números que retratam uma realidade diferente com base no movimento oficial registrado. Quais são então esses números dentro de um quadro comparativo que se possa fazer em relação a este primeiro ano de funcionamento da nova aduana com anos anteriores? É normal quando ocorre alguma mudança que as pessoas só vejam os aspectos negativos e não considerem todas as melhorias que houve. Com a inauguração do Porto Seco, várias cargas que nem passavam por aqui pela falta de estrutura passaram a cruzar nossas fronteiras, empresas de outros portos se deslocaram para cá e houve então esse movimento crescente. Muitas empresas vêm a título de curiosidade, passam uma outra vez e depois desistem, mas a maioria das empresas que vieram, elas ficaram aqui pela fronteira pela agilidade e por essa moderna estrutura que tem. Logicamente que com aquele acréscimo inicial de movimento, foi necessária que a empresa permissionária contratasse outros funcionários e o treinamento é uma coisa que demora um tempo, então num primeiro momento eles não estavam aptos para atender todo aquele crescimento. A Receita Federal felizmente teve o acréscimo de servidores naquele momento, coincidiu praticamente o ingresso de novos servidores com a inauguração do Porto Seco, então a parte da Receita Federal está funcionando bem. E um fato importante que nós temos que mencionar aqui é que nós somos a única fronteira integrada com a Argentina em que todos os órgãos que o acordo do Mercosul prevê estão atuando no local. Nós tivemos a satisfação de já no primeiro momento contarmos com a Polícia Federal fazendo o controle migratório no próprio Porto Seco, o que dá uma agilidade maior que nós não tínhamos antes, quando era necessário o motorista, o despachante, o agente de transporte ir até a delegacia da Polícia Federal saindo da área aduaneira para conseguir fazer o controle migratório. Isso aí demandava tempo, enquanto isso o caminhão ficava ocupando vagas de outros. Isso aí foi um avanço significativo. Então, é um ponto que a gente sempre tem que ressaltar, porque isso aí foi fundamental também para nós termos uma agilidade maior. Em relação ao movimento que nós tivemos nestes primeiros 11 meses, principalmente em número de caminhões, porque em termos de valores, número de despacho, depende muito do tipo de produto que está passando. Às vezes você tem uma carga única que vale R$1 milhão e vários caminhões de um produto de menor valor e que não chega a esse. Então, não podemos nos utilizar apenas de valor de importação e exportação em termos numéricos, mas nós devemos considerar o fluxo de caminhões, que é o indicativo que nós temos de que o movimento está em crescimento. Nós tivemos agora no mês de outubro um movimento recorde em toda a história da aduana aqui de Dionísio Cerqueira. Foram 2.257 caminhões passando num único mês. O movimento anterior, que havia superado, chegado aí pelos 2.200 caminhões, foi lá em 2011, quando nós ainda estávamos numa estrutura antiga, lá na antiga área de controle integrado de cargas, onde nós dispunhamos de quase 300 vagas, porque naquele primeiro momento nós tínhamos o pátio e um prédio administrativo pequeno, então todo o restante do espaço era utilizado para estacionamento. E a partir daquela revitalização em 2013, nós reduzimos significativamente o número de vagas. Então, hoje, com um número de vagas menor do que nós tínhamos naquela época, nós tivemos um movimento muito maior. O volume financeiro que nós tivemos no mês de outubro, somando-se importação e exportação, superou os 84 milhões de dólares, é um movimento significativo. No ano, nós já temos 700, até outubro, 794 milhões 676 mil dólares, somando-se importação e exportação. É um número bem elevado, mas eu fiz questão de ressaltar... Até outubro.
Fiz questão de ressaltar a questão do número de veículos, porque é isso que chama a atenção realmente para se está havendo um fluxo bom ou não. No ano, até outubro, nós já tínhamos 19.010 caminhões passando pela nova aduana, aqui pela fronteira. No mês de novembro, nós não concluímos, mas em número de caminhões a gente sabe que passaram mais 2.000 caminhões. Então, nós já temos até novembro 21.000 caminhões. Com o movimento que vai ter em dezembro, nós vamos bater o recorde histórico de número de caminhões passando aqui pela fronteira, que era daquele mesmo período, 2011, de 22.000 caminhões. Então, a gente deve chegar nos 23.000 caminhões, batendo o recorde também desse ano.